Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de história. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre a presença da família real no Brasil, que a gente viu na aula passada. E como vocês viram, a passagem da família real aqui no Brasil foi muito marcante, ou melhor, a permanência, já que eles chegaram em 1808 e permaneceram aí por muito tempo, indo embora somente em 1822. Bom, durante todo esse período, as grandes transformações ocorreram no Brasil, e isso fez com que o Brasil deixasse de ser uma simples colônia, para agora ser um Reino Unido a Portugal e Algarves, ter a abertura dos portos, construir uma série de organizações aí que fizeram com que o Brasil desse um salto muito grande. Foi construído Casa da Moeda, Banco do Brasil, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, vários calçamentos de ruas, muitas coisas que fizeram o Brasil desenvolver. Então, na verdade, Dom João já sabia que aquela nação, que ainda não era um país livre e sim uma colônia, não iria mais permanecer assim por muito tempo. Tanto é que quando lá em Portugal começa a Revolução, para que Dom João retornasse com toda a sua família real, a comitiva, para Portugal, já que Napoleão Bonaparte já não estava mais no comando e tudo, ele relutou um pouco em voltar porque ele sabia que os rumos que a colônia ia tomar. Inclusive, para se precaver, ele volta para Portugal, mas ele deixa aqui, como você já sabe, o seu filho, Pedro. E esse vai ser um ator muito importante na história do nosso país. Por quê? As ideias iluministas elas já circulavam pela América também. Inclusive, já tinha chegado aqui no Brasil desde o período da Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana. Já havia esse sentimento de libertação, de separação Brasil e Portugal. E então, depois de todas essas transformações, de experimentado, toda essa evolução, era um momento ideal. Então, em 1822, há um fato marcante, que é exatamente esse anseio, esse desejo pela liberdade, e pressionando aqui no Brasil para ser um país livre, independente de Portugal. Então, começava essa questão da independência, das lutas já pela independência do nosso país. Foi então que, como o Pedro estava aqui, que até então não era Dom Pedro, era o filho do rei de Portugal. E como ele ganhava, ele tinha conquistado a simpatia popular, ele tinha muito apoio. Foi então articulado aí para ele ser o primeiro imperador do Brasil. Então, nesse processo de luta pela independência, Pedro surge como uma figura central nesse processo. Foi então que em 1822, mais precisamente no 7 de setembro de 1822, a proclamação da independência do Brasil. O Brasil torna-se um país livre, livre entre aspas, né? Que já começa com quem vai governar, o filho do rei de Portugal, ou seja, o filho de quem era o governante da antiga metrópole. Então já é meio contraditório isso, mas o Brasil vai se tornar um país livre. Não foi tão simples assim. Foi um longo processo de lutas pelo Brasil inteiro, até ter lá o grito às margens do Riacho do Ipiranga, onde declara o Brasil aí livre, independente, que tem a frase lá, independência ou morte, que inclusive é bastante questionada, até mesmo aquele fato ali, como é pintado nas telas da independência, que talvez, com certeza, vocês já viram aquela tela, há muitos erros ali, ou melhor, não são não erros, mas foram feitos propositalmente para criar essa imagem da exuberância desse fato
que, na verdade, não foi este fato o fato marcante, mas sim as lutas que antecederam. Inclusive, aqui no Piauí, teve uma luta muito importante para a conquista da independência do Brasil, que foi a Batalha do Genipapo, as margens do Riacho Genipapo, onde piauienses, maranhenses e muitas pessoas simples lutaram pela independência do Brasil. Foi uma luta mesmo sangrenta, inclusive com muitas mortes. Embora eles não conseguiram vencer as tropas reais portuguesas, mas eles conseguiram mostrar que iriam resistir. Então, foi uma das maiores lutas pela independência do Brasil. Bom, o Brasil, então, independente, adota a monarquia como forma de governo. E quem será o primeiro imperador? Este que estava aí à frente como uma figura muito importante nessa conjuntura, que foi o filho de Dom João, que vai ser coroado como Dom Pedro I, que então começa no Brasil o primeiro reinado. A gente tem aqui o Brasil Império, que vai de 1822 até 1889. A gente vai estudar todo esse período. 1822, a proclamação da independência do Brasil, com o Brasil sendo uma monarquia, que fica até 1889, quando o Brasil depois vai proclamar a República, né? A gente vai ver todo esse processo. Então, a coroação de Dom Pedro foi um fato muito marcante na história do Brasil. Tem aí, Sabiá cantou na mata, eu cantei no meu terreiro, viva o rei do Brasil, viva Dom Pedro I. Ele foi coroado numa grande festa, com uma grande aclamação popular. A população realmente amava e queria Dom Pedro como sendo o governante do Brasil, apesar de todos os pesares. Então, Dom Pedro torna-se imperador do Brasil, como eu falei para vocês, com todo esse apoio popular. Então, começa aí a este período da história em que Dom Pedro I governa o Brasil. Na época, havia uma grande luta interna pelo poder entre o príncipe, entre a classe alta, a média e o próprio povo. Inclusive, nós corríamos o risco de voltar aos braços da antiga metrópole de Portugal, porque havia muito essa disputa ainda. A classe dominante agrária, ela conseguiu a separação política do Brasil, passou a ocupar quase todos os cargos, assim, quase todos os cargos aqui, políticos, administrativos, judiciários e policiais, faziam aí quem estava comandando era a classe dominante agrária. Na política externa, a gente pôde observar que eles mantiveram o comércio com os maiores compradores, aquela que era a nação que mais comercializava com o Brasil, que era a Inglaterra. E a política interna era necessário ainda conservar esse sistema colonial. Então, na verdade, o Brasil, como está aqui nessa charge, ele ainda estava sob o domínio, ainda estava, quando você vê assim, nessa gaiola, exatamente falando dessa questão que realmente não havia ainda uma liberdade, uma libertação, o Brasil ainda encontrava-se preso ali por conta dessa figura da coroa. Então, vão ter muitos conflitos dentro do país. As províncias do Pará, do Maranhão, Piauí, Bahia e Cisplatina iam contra a independência do Brasil e deram início a uma guerra que ficou conhecida como Guerra da Independência, a Confederação do Equador. E a crise no setor econômico, ela ficou muito forte, causando sérias dificuldades financeiras para o governo imperial, que foi muito difícil para Dom Pedro. Por quê? Porque comandar uma nação que estava se formando ali, tornando independente, ainda muito dependente de Portugal, e com todo esse conflito interno, ficava muito difícil de conseguir um êxito, mas continuava aí a governança. Quase todos os políticos brasileiros eram conservadores, antidemocráticos e liberais. Foi convocada uma assembleia no Brasil, pois o que estava sendo feito em Lisboa não atendia aos interesses dos
brasileiros. Então, foi convocada essa Assembleia para poder estabelecer uma Constituição para o nosso país. Então, eles decidiram, nessa Assembleia, que aqui no Brasil haveriam 4 poderes: o poder legislativo, que legisla, o poder executivo e o poder judiciário. E ainda haveria um 4º poder. Que 4º poder era esse? Era o poder... E o 4º poder era o poder moderador. Quando vocês veem aqui os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, vocês lembram logo lá do Montesquieu, defensor dos 3 poderes, do iluminismo. Sim, foi adotada essa lógica. Mas aqui no Brasil adotaram mais esse poder, que era um poder de uso exclusivo do imperador, onde, na verdade, com este poder ele podia fazer o que ele quisesse, mandar e desmandar. Certo? Inclusive, isso vai gerar um problema. Primeiro porque o imperador ele não gosta muito da Constituição que é colocada, das propostas dessa Constituição. Então, ele outorga uma Constituição no Brasil, que é a Constituição de 1824. Você vai dizer, professora, outorga? Outorga significa impõe. Ele vai impor essa Constituição, onde a monarquia vai ser constitucional e hereditária, ou seja, passada de pai para filho. E os poderes aqui nessa monarquia vão estar nas mãos do imperador, que é o Dom Pedro. Outra medida adotada por essa Constituição vai ser a união entre a Igreja e o Estado e também o voto censitário, que é o voto de acordo com a renda. A pessoa tinha que ter uma renda mínima para poder ter direito ao voto. Como eu falei para vocês, também já tinha antecipado aquele esquema que aqui no Brasil vão existir 4 poderes. O poder moderador estava concentrado nas mãos do imperador, ou seja, os demais poderes estavam submetidos a ele. Havia também o poder executivo e o poder legislativo e judiciário. Isso tudo estava concentrado nas mãos desse cara aqui, o imperador Dom Pedro I. Dom Pedro I vai governar o Brasil com muita autoridade, e logo aquela popularidade que ele tinha conseguido no início vai começar a se desfazer, junto também com os movimentos contra o governo, contra a própria independência do Brasil, a insatisfação com o governo, e uma das insatisfações que vai estar explícita vai ser em Pernambuco, a Confederação do Equador. Nesta confederação, Dom Pedro vai nomear o Francisco de Paz Barreto como novo presidente da província, e foi aí que a revolta já estoura. Inicia-se com a violenta repressão pelas tropas imperiais, que não vão aceitar esse movimento de rebeldia contra o governo, e o governo vai mandar executar um dos principais líderes, que é essa figura aqui, o Frei Caneca. O Frei Caneca, ele tinha uma popularidade muito grande, ele era um religioso, então quando o imperador manda executá-lo, vai cair bastante a popularidade de Dom Pedro no Nordeste, principalmente porque também essa população alegava que não estava sendo atendida pelo governo. Foi então que começava já a moldar aí o fim do reinado de Dom Pedro. Juntando-se a isso, ainda acontece um fato também que foi marcante, que foi quando Dom João VI falece, o pai do Dom Pedro. E a coroa, no caso, como era hereditária, torna-se, no caso, para o Dom Pedro. Então, simultaneamente, ele passa a ser rei de Portugal e também do Brasil. Como vocês estão vendo nessa imagem aqui, nessa charge, ele fica aí dividido, fica sendo rei desses 2 lugares ao mesmo tempo, sem querer sair de um, que era onde lhe dava muito dinheiro, e também sem querer, lógico, sair do outro. E as elites brasileiras, elas começaram a temer que esse fato comprometeria a independência do Brasil, que o Brasil, no caso, ia voltar a ser uma
colônia, eles ficaram muito temerosos. E a corte brasileira, embora ela apoiava o Dom Pedro, mas ela temia perder o poder, perder seus privilégios, se o Brasil voltasse a ser uma simples colônia. Foi então que o trono passou para Dona Maria, que era a filha de Dom Pedro. Por ser menor de idade, não podia governar. Foi então que ela casou-se com seu tio Dom Miguel, que se tornou príncipe regente de Portugal, para sanar esse problema aí. Foi então que Dom João VI mandaram invadir o Uruguai e anexou ao Brasil, constituindo a província da Cisplatina. Só que os líderes uruguaianos voltaram ao país e iniciaram uma revolta contra os brasileiros. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que o Brasil acaba perdendo a província da Cisplatina. Por quê? Porque essa revolta deu de volta para eles aí esse território que antes o Brasil tinha conseguido. Então, já mais um fato que provoca muita perda da popularidade por parte de Dom Pedro, porque ele acabara de perder um território que era bastante valioso. E então, começava a ter fim o reinado do Dom Pedro I. Tem até aí, brava gente brasileira, longe vá, amor servil, deixemos os estrangeiros e cuidemos do Brasil. Para falar essa questão, também já fazendo uma crítica muito forte ao fato de que quem cuidaria do Brasil seriam brasileiros e não filho do rei de Portugal. Foi então que o governo começa a, evidentemente, mostrar que tinha perdido todo o prestígio, todo o poder. E o governo perde as eleições, tendo o Partido Brasileiro elegido a maioria dos deputados. E ao retornar de viagem, o imperador foi recebido com festas, brigas entre brasileiros e portugueses. Então, esse episódio ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. E foi mais um episódio marcante nesse processo da perda da popularidade e já começando a mostrar que o governo de Dom Pedro I estava por um triz, estava próximo ao fim, de chegar ao fim. Outra coisa que Dom Pedro fez foi reestruturou o ministério, que causou uma revolta pública. E então ele percebeu que ele não poderia resistir ao movimento popular, porque já estavam muitas pessoas contrárias ao Dom Pedro I. Inclusive essa chargezinha aqui, mostrando ele correndo, já de volta para sua terra de origem, de volta para Portugal. Então, ele acaba abdicando o trono, e mais, ele deixa aqui no Brasil o seu filho, porque aqui nós estávamos numa monarquia constitucional hereditária, ou seja, o cargo passar de pai para filha. Então, ele abdica do trono e deixa o trono para o Dom Pedro II, seu filho, o menino Pedrinho, que só tinha 5 aninhos de idade. Olha só, como uma criança passa a ser o imperador do Brasil. E claro que, infelizmente, ou felizmente, a Constituição, infelizmente é brincadeira, gente, claro que a Constituição não ia aprovar, a Assembleia que fez a Constituição não ia aprovar que uma criança fosse imperador. Então, só poderia ser imperador quando completasse 15 anos de idade, que era uma idade muito pequena ainda, mas que era a idade que a Constituição determinava. Então, ele não ficou sendo governador do Brasil. Na verdade, desculpa, 18 anos de idade, que poderia ser imperador do Brasil. E o menino Pedro, então, com 5 anos de idade, seria o sucessor do trono, ele seria o próximo imperador, mas, como ainda era menor de idade, o Brasil ficaria sendo governado por regentes. Então, põe fim aí, acaba o período conhecido como Primeiro Reinado, e vai iniciar um período muito conturbado da história do Brasil, que é o período regencial. Então, até nossa próxima aula para estudarmos sobre esse conteúdo. Até mais, gente!